Você já sentiu que precisa de proteção, mas também de força para continuar esperando, como se estivesse enfrentando perigos externos e, ao mesmo tempo, um desgaste interno? O Salmo 121 declara: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É a oração de quem precisa de proteção imediata, de quem deseja sentir que Deus está guardando seus passos, sua casa, sua família, um Deus que não dorme, um Deus que vigia, um Deus que guarda a saída e a entrada. Mas existe outro tipo de batalha, a espera, e é aí que entra o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Não é apenas proteção contra perigos visíveis, é refrigério para a alma cansada. É Deus inclinando-se para ouvir o clamor. É o Senhor tirando do poço de perdição e firmando os pés sobre a rocha. Talvez você esteja vivendo exatamente essa combinação, precisando que Deus o guarde dos ataques externos e, ao mesmo tempo, o sustente por dentro, precisando de livramento e de renovação. O Salmo 121 revela o Deus que protege. O Salmo 40 revela o Deus que restaura. Um fala de vigilância constante. O outro fala de resposta após a espera. Jesus prometeu em João 14:27 uma paz que o mundo não pode dar. E o Espírito Santo atua como consolador, trazendo refrigério enquanto Deus trabalha nos bastidores. Esta oração, unindo Salmo 121 e Salmo 40, não é apenas uma leitura bíblica, é um alinhamento espiritual profundo. É proteção para os seus caminhos, é fortalecimento para o seu coração, é descanso enquanto você espera, é confiança enquanto Deus age. Se você sente que precisa de socorro, se está aguardando uma resposta, se precisa de proteção e também de renovação interior, assista até o fim, porque quando você eleva os olhos ao Senhor e decide esperar nele, algo começa a mudar. Ele guarda, ele ouve, ele levanta, ele firma seus passos. E talvez esta oração esteja sendo o instrumento que Deus usará hoje para trazer proteção e refrigério à sua vida. Você precisa de proteção ou precisa de força para continuar esperando? Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez você esteja enfrentando pressões externas que ameaçam sua segurança, enquanto por dentro carrega um cansaço que ninguém percebe. Há batalhas visíveis e há batalhas silenciosas. Há desafios que vêm de fora e há desgastes que nascem por dentro. O Salmo 121 começa com uma pergunta que revela vulnerabilidade consciente. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pergunta não é fraqueza, é lucidez. É o reconhecimento de que existem situações maiores do que nossa capacidade imediata de resolver. Os montes representam aquilo que parece elevado demais, pesado demais, distante demais da solução. Talvez seus montes hoje sejam responsabilidades que cresceram além do esperado. Decisões que exigem coragem. Inseguranças que aumentaram com o tempo. A pergunta continua ecoando: de onde virá o socorro? A resposta do salmista não é emocional, é teológica e racional. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se Ele criou o céu e a terra, então não existe montanha que esteja fora de seu alcance. Mas há outra dimensão que talvez esteja mais profunda do que a necessidade de proteção. O Salmo 40 começa dizendo: Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Aqui não se fala de ataque direto. Fala-se de tempo, fala-se de espera, fala-se de um período em que nada parecia mudar rapidamente. E esperar cansa, esperar desgasta, esperar desafia a fé. Talvez você esteja protegido externamente, mas cansado internamente. Talvez Deus esteja guardando seus passos, mas seu coração esteja fatigado pela demora. O Salmo 121 revela o Deus que vigia. O Salmo 40 revela o Deus que se inclina. Um fala de proteção constante. O outro fala de proximidade pessoal.
Quando o texto diz que ele se inclinou, revela um Deus que não permanece distante, um Pai que se aproxima, um Senhor que ouve. Isso muda completamente a perspectiva. Você não está clamando para um Deus indiferente, está falando com alguém que se aproxima da sua dor. Jesus declarou em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz não depende da ausência de montes, nem da rapidez da resposta. Ela nasce da presença. É possível estar no meio do processo e ainda assim experimentar estabilidade interior. Não porque tudo foi resolvido, mas porque Deus está presente. Existe um princípio racional aqui. Se sua segurança depende apenas da eliminação completa dos desafios, você viverá em constante tensão. Sempre haverá um novo monte, sempre haverá um novo processo. Mas se sua segurança está fundamentada na presença e na vigilância de Deus, sua estrutura interna se torna mais firme. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele fortalece você enquanto Deus organiza as circunstâncias. Ele traz consolo enquanto o tempo passa. Ele sustenta sua mente quando os pensamentos querem acelerar soluções. Talvez você tenha chegado aqui buscando apenas livramento imediato, mas Deus pode querer oferecer algo mais profundo, proteção externa e refrigério interno. Ele não apenas guarda sua saída e sua entrada, ele firma seus pés quando você sente que está escorregando emocionalmente. No final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa, baseada nesses 2 salmos. Não será apenas uma leitura bíblica, será um alinhamento consciente entre sua necessidade de proteção e sua necessidade de estabilidade. Será um momento de entregar seus montes e também sua espera. Antes de entrarmos na oração, você precisa compreender algo essencial. Deus não apenas protege você do que está ao redor, Ele restaura você por dentro enquanto o processo continua. Ele não apenas vigia, Ele se inclina. E para entender isso de forma ainda mais profunda, precisamos começar analisando o socorro que vem do alto. Quando o salmista declara, elevo os meus olhos para os montes, ele está revelando uma decisão consciente. Ele poderia manter os olhos no chão, focado apenas na dificuldade imediata. Poderia olhar para os lados, buscando soluções humanas limitadas. Mas ele escolhe levantar os olhos. Isso é postura espiritual e também mental. Os montes, na linguagem bíblica, simbolizam obstáculos, ameaças, forças que parecem maiores do que nós. Na vida moderna, esses montes podem ser contas acumuladas, decisões profissionais, conflitos familiares, diagnósticos médicos, incertezas sobre o futuro. Eles se impõem diante de você como algo elevado, difícil de contornar. Mas o texto não termina na pergunta. Ele responde com clareza lógica e espiritual. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa afirmação muda completamente o eixo da confiança. O socorro não vem do tamanho do seu esforço, não vem da sua capacidade de prever todos os cenários, vem do Criador. Existe um princípio racional aqui. Se o Criador é maior que a criação, então nada dentro da criação pode superá-lo. Se ele fez o céu e a terra, também governa os detalhes que estão dentro deles. Isso inclui sua situação atual. Talvez você esteja olhando demais para o tamanho do monte e pouco para a grandeza de Deus. A mente tende a ampliar o problema quando não recorda quem está acima dele. Elevar os olhos é reorientar a perspectiva. É decidir que a referência principal não será a ameaça, mas o Senhor. O Espírito Santo atua exatamente nesse reposicionamento. Ele lembra promessas. Ele traz à memória experiências passadas em que Deus agiu. Ele fortalece sua convicção quando a insegurança tenta dominar. Quando você afirma que seu socorro vem do Senhor, está declarando dependência consciente. Não é fuga da responsabilidade, é reconhecimento de limite humano e confiança na soberania divina.
Talvez a situação ainda esteja diante de você como um monte elevado, mas agora você começa a enxergar algo maior acima dele. E quando essa percepção muda, sua ansiedade começa a perder força, porque o próximo passo é entender que esse Deus que criou tudo não apenas observa, ele vigia continuamente. O Salmo 121 continua com uma declaração que traz segurança profunda. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa imagem é poderosa. Enquanto você se cansa, Deus permanece vigilante. Enquanto você dorme, ele continua atento. Talvez uma das maiores fontes de ansiedade seja a sensação de vulnerabilidade. A ideia de que algo pode acontecer enquanto você não está atento. Que decisões podem ser tomadas sem que você perceba? Que circunstâncias podem mudar de repente? O texto responde a essa insegurança com uma verdade direta. O seu guardador não dorme. Existe um princípio racional aqui. A confiança aumenta quando sabemos que há vigilância constante. Em qualquer área da vida, a segurança está ligada à presença de alguém atento. Se Deus não dorme, então não há momento em que você esteja desassistido. Talvez suas noites tenham sido inquietas. Pensamentos repetitivos, cenários imaginados, medos ampliados no silêncio da madrugada. Mas enquanto sua mente tenta resolver tudo, Deus permanece estável. Ele não entra em pânico, ele não se distrai, ele não perde controle. O Espírito Santo reforça essa consciência dentro de você. Ele lembra que o cuidado de Deus não é intermitente, não depende do seu desempenho espiritual, não depende do seu nível de força emocional, é constante. Quando o texto diz que ele não permite que seus pés vacilem, não significa ausência total de desafios, significa sustentação. Você pode atravessar terrenos irregulares, mas não caminha sozinho. Há uma mão invisível sustentando seus passos. Talvez você tenha sentido que está quase escorregando emocionalmente, quase desistindo, quase cedendo à pressão. Mas a promessa é que há guarda ativa sobre sua vida. E isso nos leva a algo ainda mais específico. Não é apenas proteção geral. É guarda sobre cada movimento, cada ciclo, cada decisão. O Salmo 121 termina com uma promessa abrangente e extremamente pessoal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não é apenas proteção genérica, é cuidado detalhado. Saída e entrada representam movimento, decisões, ciclos, transições. Talvez você esteja diante de uma mudança, uma nova fase, uma escolha que pode alterar sua rotina. E toda transição gera insegurança. Sair de um lugar conhecido exige coragem. Entrar em um território novo exige confiança. Existe um princípio racional aqui. A maioria das tensões surge exatamente nos momentos de transição, quando você não está mais onde estava, mas ainda não chegou completamente ao próximo estágio. A promessa de guarda sobre a saída e a entrada fala diretamente a esse intervalo. Deus não apenas protege você quando tudo está estável, Ele guarda você quando decide avançar. Ele guarda quando fecha um ciclo. Ele guarda quando inicia outro. Ele guarda enquanto você se move. Talvez você esteja com medo de tomar uma decisão, medo de errar, medo de escolher um caminho que traga consequências difíceis. Mas a promessa não é que você nunca enfrentará desafios. É que não enfrentará sozinho. O Espírito Santo atua como orientador nessas transições. Ele traz discernimento. Ele ilumina escolhas. Ele alerta quando algo não está alinhado. Ele fortalece quando a decisão exige firmeza. Quando você entende que sua saída e sua entrada estão sob guarda divina, a ansiedade diminui. Você começa a agir com mais serenidade. Não porque tem controle absoluto, mas porque confia em quem tem. Mas há algo importante a compreender. Essa proteção não significa ausência de processo. Deus guarda você dentro do processo.
Existe uma ideia equivocada que muitos carregam. Se Deus está guardando, então nada difícil acontecerá. Mas a própria Bíblia mostra que proteção não é ausência de processo. É presença de Deus dentro do processo. O Salmo 121 não promete um caminho sem montes, ele promete socorro no meio deles. Talvez você esteja atravessando uma fase desafiadora e se perguntando onde está a proteção divina. Mas proteção não significa que não haverá pressão. Significa que a pressão não terá poder final sobre você. Deus não elimina todo o processo. Ele sustenta você durante o processo. Existe um princípio racional aqui. Crescimento exige atravessar etapas. Maturidade se forma em contextos reais. Se Deus removesse toda a dificuldade, você permaneceria dependente apenas de circunstâncias favoráveis para manter sua fé. A proteção divina funciona como sustentação estrutural. Você pode passar por momentos instáveis, mas não será destruído. Pode enfrentar atrasos, mas não será abandonado. Pode sentir desgaste, mas não ficará desamparado. O Espírito Santo atua fortalecendo você enquanto o processo continua. Ele não apenas promete livramento futuro, ele renova forças hoje. Ele mantém sua mente firme enquanto as circunstâncias se desenvolvem. Talvez você esteja confundindo processo com abandono, mas há uma diferença clara. Abandono é ausência de cuidado. Processo é caminho acompanhado. Quando você entende isso, sua perspectiva muda. Você deixa de perguntar por que ainda está atravessando algo e começa a perguntar como Deus está trabalhando dentro disso. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 40 entra com força. Porque há processos que não envolvem ataque externo, mas espera prolongada. O Salmo 40 começa com uma frase que revela resistência emocional. Esperei com paciência no Senhor. Esperar já é difícil. Esperar com paciência é ainda mais desafiador. A espera expõe inseguranças, revela expectativas, testa convicções. Talvez você esteja vivendo um período em que nada parece avançar. Você já orou, já confiou, já entregou, mas o tempo passa e a resposta ainda não se manifesta. E quanto mais o tempo se estende, mais o coração sente o peso. Existe um princípio racional aqui. A mente humana busca previsibilidade. Quando não há prazo definido, a ansiedade cresce. O desconhecido pressiona, a ausência de controle incomoda. Mas o texto não diz apenas que Davi esperou. Diz que esperou no Senhor. Isso muda completamente a perspectiva. Não é espera vazia. Não é espera passiva, é espera com direção, é confiança ativa enquanto o tempo passa. Talvez o desgaste que você sente não seja apenas pelo problema, mas pela duração dele. A proteção externa pode estar acontecendo, mas o interior começa a cansar. É nesse ponto que muitos desistem. O Espírito Santo atua sustentando sua fé no intervalo. Ele fortalece quando a esperança começa a oscilar. Ele lembra que o tempo de Deus não é negligência, é precisão. Esperar com paciência não significa ausência de emoção. Significa escolha consciente de não abandonar a confiança. Você sente o peso, mas permanece firme. E o texto continua com algo extraordinário. Ele se inclinou para mim. Isso revela um Deus que não apenas observa a espera, mas se aproxima dela. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa frase do Salmo 40 revela um detalhe que transforma completamente a experiência da espera. Deus não apenas escuta de longe. Ele se inclina. A imagem é de proximidade intencional, de atenção pessoal, de cuidado direto. Talvez uma das maiores dores da espera seja a sensação de que Deus está distante. Você ora, mas não percebe resposta imediata. Você clama, mas não vê movimento externo. E isso pode gerar a impressão de silêncio absoluto. Mas o texto afirma que ele se inclina.
Existe um princípio espiritual e racional aqui. Quando alguém se inclina para ouvir, demonstra interesse genuíno. Não é indiferença, não é descaso, é envolvimento. Deus não está distraído com outras prioridades maiores. Ele se aproxima da sua situação específica. Talvez você esteja esperando um grande sinal visível, quando Deus já está atuando em um nível mais profundo. O fato de você ainda estar de pé, ainda buscando, ainda confiando, já é evidência de que Ele não o abandonou. O Espírito Santo reforça essa proximidade dentro de você. Ele traz consolo no meio da espera. Ele fortalece sua convicção de que seu clamor foi ouvido. Ele trabalha silenciosamente enquanto você continua aguardando. Quando você entende que Deus se inclina, sua espera deixa de ser solitária. Ela se torna acompanhada. O tempo ainda passa, mas agora com consciência de presença. E o texto não para na inclinação. Ele diz que Deus tira do poço e firma os pés sobre a rocha. Isso revela que a espera não termina em desgaste, termina em transformação. Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O Salmo 40 não descreve apenas alívio emocional. Ele descreve mudança de estado. Do poço à rocha, da instabilidade à firmeza. O poço simboliza confusão, desorientação, sensação de afundar. Talvez você esteja exatamente assim, tentando se manter firme, mas sentindo que o terreno é escorregadio. Emoções oscilam. Pensamentos se repetem. A segurança parece distante. Existe um princípio racional claro aqui. Quando o terreno é instável, qualquer movimento exige esforço dobrado. Você se cansa mais rápido, fica mais inseguro. No poço emocional, tudo parece mais pesado. Mas o texto afirma que Deus não apenas conforta dentro do poço. Ele tira, ele reposiciona, ele coloca sobre a rocha. A rocha simboliza estabilidade, fundamento sólido, base segura. Espiritualmente, essa rocha aponta para Cristo, para um fundamento que não oscila conforme circunstâncias. Quando seus pés estão firmados na rocha, você pode atravessar fases difíceis sem desmoronar. O Espírito Santo atua nesse reposicionamento. Ele fortalece sua convicção. Ele ajusta sua perspectiva. Ele tira você do ciclo de pensamentos que o mantinham afundado. Talvez você ainda esteja no meio do processo, mas Deus já começou a mudar sua base interna. Você pode ainda não ver todos os resultados externos, mas sente que algo está se estabilizando por dentro. E quando essa firmeza se estabelece, algo novo começa a surgir. Uma nova canção. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O Salmo 40 revela que a transformação não termina na saída do poço. Ela produz algo visível, uma nova canção, uma nova postura, uma nova forma de enxergar a vida. A nova canção não é apenas música, é testemunho, é mudança perceptível. Quando Deus tira você da instabilidade e firma seus pés, sua maneira de falar muda, sua maneira de reagir muda. Sua maneira de esperar muda. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo, ainda não está cantando plenamente. Mas a promessa indica que o final não será silêncio de frustração, será expressão de gratidão. Existe um princípio racional aqui. Experiências difíceis, quando atravessadas com fé, geram maturidade. E maturidade produz segurança. Segurança produz confiança. Confiança produz uma nova narrativa. O Espírito Santo trabalha preparando essa nova canção antes mesmo que você perceba. Ele ajusta seu interior. Ele fortalece sua convicção. Ele transforma dor em aprendizado, desgaste em firmeza. Quando o salmista fala de muitos verem e temerem, está indicando que sua transformação impactará outros. Sua estabilidade será referência. Sua perseverança será testemunho.
Talvez hoje você esteja focado apenas na sua necessidade de proteção e refrigério, mas Deus pode estar preparando algo maior. Sua história pode se tornar instrumento de encorajamento para outros. E quando unimos o Salmo 121 e o Salmo 40, percebemos algo profundo. Proteção externa e firmeza interna caminham juntas. Quando você une o Salmo 121 ao Salmo 40, percebe que Deus trabalha em duas frentes ao mesmo tempo. Ele guarda o que está ao redor e fortalece o que está dentro. Ele protege seus caminhos e estabiliza seus passos. Ele vigia sua saída e sua entrada. E também tira você do poço e o firma sobre a rocha. Talvez você tenha dividido essas necessidades. Em alguns dias você pede proteção, em outros pede força emocional. Mas Deus não trabalha de forma fragmentada. Ele cuida do todo. Ele não apenas impede quedas externas, ele impede que você desmorone internamente. Existe um princípio racional importante aqui. Segurança completa envolve ambiente e estrutura. Não adianta estar protegido externamente se por dentro você está instável. E não adianta ter firmeza interior se ignora riscos ao redor. Deus oferece equilíbrio. O Salmo 121 garante vigilância constante. O Salmo 40 garante restauração após a espera. Um fala de socorro imediato. O outro fala de transformação progressiva. Juntos revelam um cuidado integral. O Espírito Santo atua conectando essas duas dimensões. Ele lembra que você está sendo guardado mesmo quando não percebe. Ele também fortalece sua mente enquanto o processo continua. Talvez você esteja atravessando um período em que precisa confiar mais profundamente, porque enquanto Deus protege seus passos, Ele também está moldando seu caráter. Enquanto guarda sua casa, Ele também fortalece seu coração. E quando você entende esse equilíbrio, começa a experimentar algo que sustenta todo o processo. A presença consoladora do Espírito Santo na espera. Jesus prometeu em João 14:26 que o Consolador, o Espírito Santo, viria para ensinar e fazer lembrar tudo o que ele havia dito. Essa promessa não foi dada para momentos tranquilos apenas. Foi dada para períodos de transição, medo e incerteza. O Espírito Santo não é apenas presença simbólica. Ele é auxílio real na espera. Talvez você esteja protegido externamente, mas por dentro sente o peso do tempo. O Espírito Santo atua exatamente nesse espaço invisível. Ele fortalece sua mente quando pensamentos começam a se repetir. Ele recorda promessas quando a dúvida tenta ganhar força. Ele sustenta sua fé enquanto Deus organiza circunstâncias. Existe um princípio racional aqui. A memória influencia diretamente a estabilidade emocional. Quando você se lembra apenas do problema, sua ansiedade cresce. Quando se lembra das promessas e das experiências passadas com Deus, sua confiança se renova. O Espírito Santo trabalha nesse processo de lembrança ativa. Ele também ensina. Ensina a esperar sem desespero. Ensina a confiar sem pressa. Ensina a discernir entre medo legítimo e imaginação excessiva. Ele reorganiza seu interior para que a espera não o destrua. Talvez você tenha pensado que precisava apenas de livramento externo, mas o Consolador mostra que há algo mais profundo acontecendo. Há fortalecimento interno, há amadurecimento espiritual, há alinhamento de identidade. Enquanto o Salmo 121 fala de guarda constante e o Salmo 40 fala de restauração após o poço, o Espírito Santo atua no intervalo entre um e outro. Ele sustenta você enquanto o processo se desenvolve. E quando seus pés estão firmados, quando sua mente está fortalecida, você descobre que essa rocha tem um nome. Quando o Salmo 40 fala sobre pés firmados na rocha, essa imagem não é apenas poética. Ela aponta para um fundamento sólido, inabalável, que não se altera conforme o clima ou a pressão. No Novo Testamento,
entendemos claramente quem é essa rocha. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 4, que a rocha era Cristo. Isso significa que a estabilidade prometida não está baseada na sua força emocional, nem na ausência de problemas, mas na pessoa de Jesus. Ele é o fundamento que não se move. Ele é a base que sustenta quando tudo ao redor parece incerto. Talvez você tenha tentado firmar seus pés em resultados, em garantias humanas, em previsões favoráveis. Mas qualquer base construída apenas sobre circunstâncias é vulnerável. Quando o cenário muda, a segurança desaparece. Existe um princípio racional profundo aqui. A estabilidade de qualquer estrutura depende do fundamento. Se a base é instável, o edifício sofre. Se a base é firme, a construção resiste. Cristo é esse fundamento absoluto. O Espírito Santo conduz você a essa consciência. Ele direciona seus pensamentos para a centralidade de Jesus. Ele fortalece sua confiança não em eventos futuros, mas na fidelidade constante de Cristo. Talvez o monte ainda esteja diante de você. Talvez o processo ainda não tenha terminado. Mas, se seus pés estão firmados em Cristo, você não será derrubado pelo vento da incerteza. E quando essa consciência se estabelece, algo extraordinário começa a acontecer. A paz deixa de ser expectativa distante e se torna experiência presente. Quando seus pés estão firmados em Cristo, a paz deixa de depender do cenário. Filipenses 4:7 declara que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Isso significa que ela vai além da lógica humana. Não é produzida por explicações completas. É sustentada pela presença. Talvez você esteja tentando entender todos os detalhes antes de descansar. Quer saber como vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai se resolver. Mas a paz que excede entendimento não exige que você compreenda tudo. Ela exige que você confie. Existe um princípio racional importante aqui. A mente humana busca controle através da informação. Mas nem toda informação traz tranquilidade. Às vezes, quanto mais você tenta prever, mais a ansiedade aumenta. A paz divina interrompe esse ciclo. Ela guarda o coração e a mente. Isso é proteção interna. Assim como o Salmo 121 fala de guarda externa, Filipenses fala de guarda emocional e mental. Deus não apenas protege seus passos, Ele protege seus pensamentos. O Espírito Santo atua aplicando essa paz no seu interior. Ele suaviza a tensão. Ele reduz a pressa. Ele traz clareza onde havia confusão. Ele fortalece sua estrutura para que você não seja dominado por especulações. Talvez o processo ainda esteja em andamento, mas a paz já pode estar presente. E quando a paz se estabelece, você consegue agir com equilíbrio, tomar decisões com serenidade, esperar com confiança. Essa paz não elimina responsabilidades. Ela elimina o desespero, não cancela desafios, cancela o pânico. E quando você entende que seu socorro vem do Senhor, que Ele guarda seus passos, que tira você do poço, firma seus pés na rocha e guarda sua mente com paz, chega o momento de declarar isso conscientemente. Há momentos em que a fé precisa sair do campo do pensamento e se tornar declaração consciente. Enquanto você apenas reflete internamente, sua convicção pode oscilar conforme o humor do dia. Mas quando você declara, você estabelece uma posição. O Salmo 121 não é apenas leitura, é afirmação. O meu socorro vem do Senhor. O salmista não disse, talvez venha, ele afirmou. O Salmo 40 também não é suposição. Ele me tirou, firmou meus passos. A declaração consolida a confiança. Existe um princípio racional claro aqui. Aquilo que você verbaliza repetidamente fortalece sua própria percepção. Se você repete medo, reforça insegurança. Se declara confiança fundamentada na verdade, fortalece sua estrutura interna.
Talvez você precise dizer em voz audível ou escrever: meu socorro vem do Senhor. Não como frase automática, mas como decisão. Isso não ignora o problema, redefine quem governa o problema. O Espírito Santo confirma essa declaração dentro de você. Ele não força palavras, ele fortalece convicções. Quando você afirma que confia, ele sustenta essa escolha. Essa declaração não é mágica, é alinhamento, é mente e coração caminhando na mesma direção, é fé tornando-se postura. E antes de entrarmos na oração profética baseada nesses 2 salmos, é necessário um momento de preparo interior, porque a oração será mais do que palavras, será a entrega consciente. Antes da oração, desacelere por dentro. Não avance automaticamente para as palavras finais, como se fosse apenas mais um conteúdo. Este é um momento de alinhamento. Se sua mente ainda estiver acelerada, você ouvirá a oração, mas não a absorverá. Se seu coração ainda estiver dividido, a entrega será parcial. Respire de forma consciente. Perceba onde está sua maior tensão agora. É medo do futuro? É desgaste pela espera? É insegurança diante de uma decisão? Identifique com clareza. Aquilo que não é reconhecido não pode ser entregue. Existe um princípio racional aqui. Nomear uma preocupação reduz o poder difuso que ela exerce sobre você. Quando você identifica exatamente o que o inquieta, consegue direcionar sua fé de maneira objetiva. Talvez você esteja carregando algo específico que ninguém sabe, uma pressão silenciosa, uma responsabilidade que parece pesada demais. Este é o momento de trazê-la à consciência diante de Deus. Diga internamente: Senhor, é isso que tem me cansado, é isso que tem me preocupado. Não esconda, não minimize, seja honesto. O Espírito Santo atua nesse instante, preparando o seu interior. Ele suaviza resistências, ele reorganiza emoções, ele cria espaço para que a paz entre de forma real. Lembre-se do que foi declarado até aqui. Seu socorro vem do Senhor. Ele não dorme. Ele guarda sua saída e sua entrada. Ele se inclina. Ele tira do poço. Ele firma seus pés na rocha. Ele guarda sua mente com paz. Agora você não está apenas ouvindo promessas. Está prestes a posicionar-se diante delas. Prepare seu coração, porque a oração que vem a seguir será declaração de proteção e refrigério, baseada nesses 2 salmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Salmo 121 declara que o nosso socorro vem de Ti, eu me posiciono agora, reconhecendo que minha ajuda não está nas circunstâncias, não está na minha própria força, mas no Senhor, Criador dos céus e da terra. Elevo meus olhos acima dos montes que estão diante de mim e declaro que nenhum desafio é maior do que o Teu poder. Tu és o Deus que não dorme. Enquanto eu me canso, Tu permaneces vigilante. Enquanto minha mente se inquieta, Tu permaneces estável. Guarda agora minha saída e minha entrada. Guarda minhas decisões. Guarda minha casa. Guarda minha família. Guarda meus passos para que não vacilem. Assim como está escrito no Salmo 40, eu reconheço que tenho esperado. E às vezes, essa espera me cansou. Mas hoje eu declaro que minha espera não é vazia. Tu te inclinas para mim. Tu ouves o meu clamor. Inclina-te agora sobre esta vida que ora. Inclina-te sobre este coração que precisa de refrigério. Se houver sensação de poço emocional, tira-a agora. Se houver instabilidade, firma os pés sobre a rocha que é Cristo. Que Jesus seja meu fundamento inabalável. Que nenhuma pressão me derrube. Que nenhuma insegurança me paralise. Espírito Santo, Consolador prometido, fortalece minha mente. Guarda meus pensamentos com a paz que excede todo entendimento. Substitui ansiedade por confiança. Substitui pressa por descanso. Substitui medo por firmeza. Eu declaro proteção sobre meus caminhos. Declaro estabilidade sobre meu interior. Declaro que meu socorro vem do Senhor.
Declaro que meus pés estão firmados na rocha. Declaro que uma nova canção nascerá dessa fase. Que a paz de Cristo governe meu coração. Que a guarda do Senhor esteja sobre mim desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.